por quê, irmão? Quando o leão se apercebe, quando o leão sente que neste meu território existe um cheiro do humano, o que o leão faz? Procura com todos os sentidos até achar a direção aonde este cheiro está. Sabe para quê, irmão? Para ir devorar o homem. Meu Deus. Como é que o irmão tem visto o diabo diante de ti? Jesus. Deus profetizou na sua vida, sendo o irmão leão. O irmão pode me dizer, eu não tenho cauda, eu não tenho barbatanas. Sim. Mas Jesus morreu como cordeiro e ressuscitou como Aleluia! E eu, quando comecei a entender isso, irmão, eu estava no comboio a ir para casa. Eu não. Afinal de contas, eu não sou um ser humano normal. Eu sou um leão. Onde no momento da mansidão eu estou calmo. No momento da graça eu estou calmo. Mas quando trata-se da batalha, Aleluia! irmãos, isso pode não ter significado para ti, mas para mim isso aí valeu muito, irmão. Isso é que vai fazer despejo na minha vida. Sabe por quê? Porque quando o diabo se aproxima de mim e eu não perceber que ele quer me devorar, irmãos, o diabo quando vem ter contigo não vem pela amizade, vem para te devorar. Então é o momento chegado em que Deus te alerta: levanta-te como leão. Eu vou deixar, mas eu acredito que nesses últimos dias só vão ver irmão Milton em vitórias. Se o irmão quer ficar, que fique. Mas eu estou a alertar aquilo que o Espírito Santo me disse para recordar o irmão. Que é importante, o irmão tem que entender que a sua identidade não é para o mundo não. Mas a sua identidade é para a glória daquele que te nasceu. Eu creio. Deus não nos criou para nós sermos paparacas do diabo, não. Há dias atrás o diabo queria brincar comigo. Há dias atrás o diabo queria me arrastar para o território dele. Mas eu descobri que não, eu ainda tenho alguém que cuida de mim. Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso. Se quiser ler Salmo 121. As de ver que vem lá na palavra, aquilo que Deus fala acerca da tua vida. Ele não deixa vacilar o teu pé. Ele não te deixa você escorregar. Sabe por quê? Porque Ele conta contigo. Ainda há uma vitória para as nossas vidas. Amém? Eu não vou demorar, mas só vou deixar um trecho. E o irmão vai ficar a meditar esta palavra. Porque já levei muito tempo aqui. Eu queria pedir desculpas à pastora, mas eu não podia deixar a esta revelação que o Espírito Santo me deu para eu falar para o irmão. Porque o irmão merece essa palavra. O irmão é vitorioso. O irmão é mais do que vencedor. O irmão não é a cauda, mas o irmão é a cabeça. Tudo que acontece na nossa vida, irmão, eu quero desafiar alguém que está passando por dificuldades. Eu quero desafiar alguém que está passando de umas dificuldades que até pensa que Deus não está por aí. Sabe para que essa dificuldade, irmão? É para a glória de Deus. E eu queria alertar a ti, irmão, que esteja a passar dessa dificuldade. Faça essa dificuldade uma escada para ti. Quando essa dificuldade vier dentro de ti, faça uma escada. Suba. Mostra a Deus que você está com Ele. Muitas das vezes muitas pessoas reclamam. E eu sei disso. Eu também sou um deles que reclamam. Mas eu sei que existe um Deus que não deixa o seu olho toscanejar por mim. Ele não deixa. Ele está de mim, está do olho em mim. Porque Ele me ama. Ele conta comigo. Ele confia em mim. Amém? Amém. Eu vou ler Lucas. Desculpe, irmãos. Atos dos Apóstolos. Desculpe. E depois a igreja vai ficar a meditar, porque se eu estiver ainda
a ler ou a ministrar, vou acabar muito tempo, porque já acabei muito tempo. Hoje é o dia da libertação. E nós não podemos sair deste foco. Nós vemos para a igreja para uma batalha. Esta batalha que se chama libertação. Amém? Eu vou ler Atos 12, capítulo 12. Alguém já encontrou Atos? Quem já encontrou? Pode levantar a mão. Amém. Eu vou ler cá. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes. Escuta bem, irmãos, escuta bem esse versículo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. 2. Fazendo passar o fio de espada a Tiago, irmão de João. Todo mundo sabe. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, teniciando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta aguardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado do Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, levanta-te. Fala comigo, levanta-te. Fala comigo, levanta-te. Levanta-te. Então as cadeias caíram das mãos. Eu não vou pregar, não vou ministrar, mas eu queria somente deixar um alerta. Todo mundo conhecia Pedro. Pedro era um apóstolo de Deus, era um discípulo do Senhor. Pedro foi um homem que se rebelou quando Jesus ainda estava na terra. Andou com Jesus, porém ele era tímido, era acanhado. Mas quando Jesus ascende pelos céus, Jesus deixou bem explícito para os discípulos 2 mandamentos. Quem sabe? Quem sabe? Ide e pregai ao Evangelho a toda criatura, expulsando os demônios, curando os enfermos. E outra coisa que Jesus advertiu era que eles amassem uns aos outros. Isso, estou a voltar para trás para poder entender o quão Jesus deixou a esta responsabilidade daquele homem. Em outras palavras, Pedro era um homem confiado por Deus, confiado por Jesus. Em todos os lugares onde Jesus andava, Pedro estava lá. Em outras palavras, Pedro era um homem de Deus. Veja só o que Herodes faz. Ele manda prender o Pedro. Ele manda prender o Pedro.
E o Pedro obedeceu. Porque pessoas que se encontram no cárcere, pessoas que se encontram com a autoridade, nada podem fazer. É aceitar que eu fui preso. E Pedro foi uma das pessoas que ele foi. E Pedro foi ficar lá. Naquela noite haviam 4 soldados. Soldados esses que estavam na expectativa de que o Pedro não iria sair daquele lugar. Mas eu quero te falar nesta noite, irmão. Não importa qual é a maldição que foi lançada na tua vida. Mas o que importa é que Deus vai mandar um socorro para este problema que te aflige. Não importa qual é a dimensão. Se foram demônios que te lançaram, demônios da família, demônios dos antepassados, dos avós. A Bíblia em Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Aquilo que para nós não é possível, para Deus é possível. Então nesta noite eu não vou prolongar mais. Eu queria muito, mas terei uma oportunidade. Acredito eu que a pastora vai, se Deus quiser. Vou estar aqui com os irmãos para compartilharmos esta palavra maravilhosa de Deus. Amém, igreja? Eu agradeceria mesmo que nós fôssemos fiéis diante de Deus, adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais forte. Bendito seja Deus. Aleluia. Irmão, quero dar